Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo ou nesse canal, esse é o canal Jesus Live. Aqui nós trabalhamos com temas bíblicos, sempre trazendo o ensinamento da palavra de Deus, dentro da teologia, escatologia. Estamos sempre a interpretar aqui textos bíblicos, versículos, passagens bíblicas, procurando trazer um conteúdo de qualidade, né? Aquelas pessoas que têm seguido o canal, que têm acompanhado os nossos vídeos, têm sido grandemente edificados, têm aprendido bastante, né? Temos um feedback positivo de muitas pessoas que têm aí se alimentado da palavra de Deus e, consequentemente, têm tido crescimento, né? Porque a palavra de Deus, ela proporciona isso pra gente, ela nos dá o crescimento e é abençoadora. Então, se você quer ser abençoado mais e mais através da palavra de Deus, este é o canal, este é o lugar certo. E eu quero aproveitar e já pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e também compartilhando aí com alguém que você conhece também para que receba da palavra de Deus. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação. Quando você se inscreve no canal, aparece um sino, só para aqueles que se inscrevem. Você clica nesse sino e lá tem a opção todas. Aí você clica em todas e você vai receber todos os nossos vídeos aí conforme nós fomos colocando em vídeos novos. Aqui nós trazemos temas variados da palavra de Deus e aí você vai recebendo todos eles e vai estar acompanhando aí, sendo abençoado também grandemente. Por que Jesus suou gotas de sangue enquanto orava? Para quem não sabe, Jesus ele suou gotas de sangue, tá? Aconteceu quando ele esteve no Getsemane, ele estava orando, isso antes dele ser preso e ser levado para a crucificação. Ele estava orando no Getsemane e a Bíblia nos diz que ele suou gotas de sangue enquanto orava. E essa passagem está mais especificamente registrada ali em Lucas, no capítulo 22, e o verso de número 44. E ali a Bíblia vai dizer que ele estava posto em agonia, sabe? E orava mais intensamente. E o seu suor, né, Lucas vai dizer que ele se tornou em sangue e escorria até pelo chão. E um detalhe é que essa passagem só se encontra em Lucas, né? E só Lucas que fala sobre isso. E mesmo Lucas sendo médico, para Lucas aquilo também não era algo comum, com certeza não era. Para a gente entender um pouco isso, eu até não queria entrar aqui em termos específicos, né, científicos, termos técnicos, para não ficar cansativo, e não vai ficar cansativo, eu prometo. Embaixo da nossa pele tem o que nós conhecemos hoje como glândulas sudoríparas. E essas glândulas sudoríparas, tem que falar devagar, porque é um trava-língua isso aqui. Elas são glândulas exócrinas, ou seja, ela envia algo para fora, ela elimina algo. A palavra exo vem do grego, que significa fora, tá? Então tudo que é exo é fora. E ela elimina algo. E o que essas glândulas elas eliminam? É água, tá? Mas como assim água? Quando nós praticamos uma atividade física ou executamos algum trabalho braçal, algo que aqueça o nosso corpo, é normal nós suarmos, tá? Não é soar, tá? É suar. Quem soa é sino, o verbo é outro, tá? É suar. Então é normal nós suarmos, tá? E quando nós suamos, o suor ele sai por onde? Por essas glândulas, é ela que elimina a água do nosso corpo. E por que ela faz isso? Para controlar a temperatura. Então é o chamado controle de temperatura, tá? Então é comum, ele está regulando ali a temperatura do nosso corpo, é de benefício para nós. Só que nessas glândulas sudoríparas, né, na base dela tem ali um pequeno emaranhado do que nós conhecemos como capilares sanguíneos, tá? Seria como veias sanguíneas ali. O que ocorreu com Jesus? Jesus ele teve uma hemorragia nesses capilares sanguíneos, e o sangue ficou ali, o sangue tinha que ir para algum lugar, né? E como a glândula sudorípara já estava tirando o suor, ela tirou o sangue também. Aí Jesus começou a suar sangue ali com o suor. Isso é conhecido na ciência hoje como hematidrose, né? Nos nossos dias hoje nós conhecemos como hematidrose. Nos tempos de Jesus não tinha nome isso. Aliás, isso não era comum. Na verdade, no hoje isso não é comum. Porque, segundo a ciência, a hematidrose ela é um fenômeno biológico raríssimo. Com certeza você nunca conheceu alguém que suou sangue e provavelmente até você ser levado para a sepultura você nunca vai conhecer alguém que suará sangue, provavelmente. Porque é algo extremamente raro. Tá? Isso não se encontra. Já ouviu falar de casos, um ou outro ali que teve isso, mas também tem ali alguma divergência de poderia não ser, enfim, é algo extremamente raro. E isso só ocorre quando a pessoa está exposta a um nível de agonia, de estresse
muito alto. Não, você não está entendendo. É muito alto mesmo. Não é aquela agonia de quando a gente derruba o celular e fala, não, derrubei meu celular. Não, não tem nada a ver. É uma agonia que vai muito além da capacidade normal do ser humano suportar. Ou seja, Jesus ele estava numa agonia tão extrema, num estresse tão extremo, por conta daquilo que ele ia passar na cruz, que ele suou sangue. E isso não acontece com qualquer um. Ou seja, são fatores emocionais passando do limite, fazendo com que haja uma hemorragia ali nos capilares sanguíneos, né, para que depois viesse a ser expulsos pela glândula sudorípara ali, juntamente com o suor. Então são fatores emocionais muito fortes. Então o que Jesus sofreu ali naquela ocasião, ali naquela oração, né, a agonia dele era algo extraordinário. Não dá para mensurar a agonia de Jesus, sabe, a dor que ele sentiu ali, o desespero que Jesus sentiu por conta daquilo que ele ia passar. E algumas pessoas acham que isso só aconteceu com Jesus porque Jesus era Deus. E não, na verdade Jesus não era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus. Ele não veio a ser Deus em algum momento da história, ou ele deixou de ser Deus em algum momento. Não, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, tá? Mas o que ocorre é que quando Jesus ele nasceu, né, ele nasceu como homem. Ele continuava sendo Deus, porém, ele não tinha acesso à sua divindade, tá? Por isso, Jesus, ele suou, ele teve fome, ele teve sede, Jesus chorou, então ele teve cansaço. Ele era um ser humano normal. Continuava sendo Deus, porque ele é Deus eternamente, mas ele não tinha acesso à sua divindade. Porque Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, verso de número 7, esse é um versículo espetacular para a gente entender isso, diz que Cristo ele se esvaziou, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, né, fazendo semelhante aos homens, tá? E essa é chamada até dentro da teologia como a kenosis de Cristo. Ali a palavra grega é ekenosis, que vem do verbo kenó, que significa esvaziar-se ou ainda privar-se, tá? Então Jesus ele se privou de sua divindade, de seu poder. Em uma de minhas pregações, eu lembro que eu citei essa parte de Filipenses, e eu me lembro que eu dei uma ilustração ali como exemplo para que as pessoas entendessem o versículo. Eu vou tentar dar essa mesma ilustração aqui para a gente entender. Bom, quando eu saio para mim pregar a palavra de Deus, né, palestrar, ensinar, enfim, ou até mesmo para cultuar normalmente, eu levo uma Bíblia. Não preciso levar todas, eu tenho várias Bíblias, né? Algumas estão aqui atrás, inclusive. E eu não preciso levar todas as Bíblias. Eu posso levar só uma, porque eu não vou necessitar de todas na onde eu estou indo, tá? Mas eu continuo tendo todas as Bíblias, mesmo levando só uma. E eu deixo elas em casa e saio para missão, por exemplo, fazer uma, né, pregar a palavra. E eu deixo elas em casa. Mas quando eu retorno para minha casa, eu tenho acesso a elas novamente, porque continuam sendo minha. Então eu não abandonei elas, tá? Não deixou de ser minha, são minhas Bíblias ainda, mas para onde eu vou eu não preciso delas. Depois que eu voltar, eu tenho acesso a elas novamente, para montar um sermão, né, um estudo, um vídeo, né, um conteúdo para o vídeo do canal, por exemplo, tá? Com Deus, aliás, com Jesus foi a mesma coisa. Então Jesus, ele esvaziou-se de sua divindade, de sua glória lá no céu e nasceu como um ser humano. Então Jesus saiu para uma missão, ele não precisava trazer sua divindade. Para a missão que ele vinha, não. Ele não necessitava disso. Então ele veio para a missão e deixou sua glória lá. Mas a glória continuava sendo dele. Tanto é que quando Jesus ele ressuscitou, ele teve acesso à sua glória novamente. Foi isso que aconteceu. Isso é a kenosis de Cristo, tá? Então, para nós entendermos, Jesus suou sangue como ser humano. A agonia, o sofrimento de Jesus era como ser humano. Ele continuava sendo Deus, mas ele não tinha acesso à sua divindade. Tanto é que muitas das coisas era revelada por Deus para ele, e os milagres ali realizados era através do poder de Deus. O mesmo poder que Deus utilizou para fazer os milagres ali através de Elias, de Eliseu, né, através de Moisés, enfim, é o mesmo poder. Então o poder não era de Elias, não era de Eliseu, o poder era de Deus, do mesmo jeito ali na ocasião de Jesus. Aquele poder manifesto não era da divindade de Cristo, mas era o poder de Deus através de Jesus, homem. Mas por que é que Jesus ele fez tudo isso? Foi por mim e por você, meu amado. Jesus ele nos ama imensuravelmente, e esse amor de Jesus ele não tem limites, a ponto dele passar pela dor ali no Getsemane, suar sangue e dar continuidade à obra e morrer na cruz do Calvário.
Até algumas pessoas, né, ali com base em Lucas 22:42, ela fala, não, Jesus ele queria desistir, mas na hora ele não desistiu. Não, Jesus nunca quis desistir, porque ali ele fala, né, orando, falando com Deus, ele fala, Pai, passa de mim esse cálice. Em alguma tradução, né, está escrito, sem que eu beba, contudo que seja feita a tua vontade. Mas isso não significa que Jesus queria desistir. Não, pelo contrário, ele já sabia o que iria passar. Jesus, ele tinha a revelação da parte de Deus ali. Ele sabia o que iria passar. O fato é que Jesus sabia que Deus, na sua onipotência, Deus podia fazer a mesma obra de uma maneira diferente. Poderia mudar algumas coisas? Poderia. Né? E alguém vai falar, não tinha outro jeito, tinha que ser só desse jeito. Não, então a gente está diminuindo a onipotência de Deus. A gente está falando que Deus não é onipotente. Falar assim, não tinha como fazer a obra, só tinha que ser desse jeito. Deus não poderia fazer de outro jeito. Então Deus não é onipotente mais? Então Deus poderia fazer de outro jeito. Deus poderia fazer de outra maneira. Deus poderia mexer nas coisas ali e fazer a mesma obra. Poderia, porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser. Tá? Se Ele quiser reescrever a história, Ele reescreve. Ele é Deus. E Jesus sabia da onipotência de Deus, é óbvio. Ele sabia que Deus poderia fazer diferente, e mudar algumas coisas sem que ele bebesse aquele cálice. Né? E até ele diz, né? Passa esse cálice sem que eu beba. Né? Em alguma tradução não vai aparecer isso, tá? Mas ele disse, passa de mim esse cálice. Mas Deus não quis. Deus não atendeu a oração de Jesus. Esse é um ensinamento pra gente, né? A gente fica bravo com Deus porque Ele não atende a nossa oração. Nem a oração de Jesus, do seu filho ali, seu unigênito, Ele atendeu nesse momento. E Jesus passou por tudo, tá? Porque Ele se entregou à vontade de Deus. Ele diz, mas contudo que seja feita a tua vontade. E então, dentro da vontade de Deus, Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, suou sangue ali antes no Getsemane, foi preso, foi torturado, foi esbofeteado, cuspiram em sua face, foi zombado. Ele teve que tomar vinagre de uma esponja que, segundo alguns, era utilizado no sanitário para a limpeza, para a higiene. Imagina, todo tipo de humilhação Jesus passou. Isso lembrando que os discípulos de Jesus ali, os apóstolos, fugiram. Eles não acompanharam toda a crucificação 100%. Depois aparece João ali nos pés da cruz com Maria e tal. Mas eles não acompanharam, ou seja, muito mais acontecimentos ali pode ter sido envolvido ali do que Jesus passou. E talvez não foi registrado, entendeu? Ou seja, Jesus ele sofreu algo extraordinariamente imensurável por mim e por você. Então o que eu tenho a dizer no final desse vídeo é fique firme. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã, porque ninguém nesse mundo, por mais que te ame, vai suar sangue por você. Não vai. Muito menos morrer por você, numa cruz ou em qualquer outra coisa. Não vai. Somente Jesus Cristo. Então fiquemos firmes na vontade do Senhor. Meus queridos, Deus abençoe grandiosamente a cada um. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa o seu like também nesse vídeo e compartilha com alguém. Deixe seus comentários também para gente saber a sua opinião e conhecer e tal. E que Deus abençoe grandiosamente e cada dia mais vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Fui!